para gravar que eu tinha esquecido. Aqui é a mesma coisa. A gente tem uma laje, só que essa laje está apoiada agora em apenas 3 vigas. Em uma delas, eu estou engastado. Esse bordo é livre. É como se não existisse uma viga ali. É muito usual, por exemplo, em varandas. Tá? Você tem as vigas laterais e a de fundo, mas você não tem a da borda. O que acontece? Para essa região, então, não vou ter transferência de carga. Então, como é que vai ser? Ó? Tudo que tiver nessa área aqui vai ser transferido para essa laje. A de cima, a mesma coisa. Vocês vão notar o seguinte, sempre que você tem um bordo engastado, ele está recebendo uma área maior do que um bordo simplesmente apoiado. Tá? Isso é uma característica do nosso método. E como é que a gente define isso? Sempre que eu tenho 2 bordos, ou seja, 2 vigas, no mesmo tipo, ó, apoiado, elas formam um ângulo de 45 graus. Sempre que eu tenho 2 vigas de tipos diferentes, uma apoiada e uma engastada, ela vai formar um ângulo de 60 graus. E como o bordo livre não recebe carregamento, né, porque não existe viga para receber, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai ter 3 considerações. 45 graus, sempre que for do mesmo tipo. Apoiado, 45. Engastado, 45 também. Apoiado, 45. Sempre que a gente tiver uma diferença, é um engastado e outro apoiado. A gente faz 60 graus para o lado engastado. Está aqui, ó. Apoiado, engastado. 60 graus. Apoiado, engastado. 60 graus aqui, sempre para o lado do engaste. E o terceiro caso é bem simples, né? São 90 graus sempre que você tiver uma carga, uma variação de um bordo livre. Então, aqui, ó, tem um bordo livre com engaste, 90 graus. Bordo livre com apoiada, 90 graus também. Feitas as linhas de influência, essas linhas pontilhadas, basta eu achar quem é a área aqui em cima. Então, essa área vai ser a área que a gente vai considerar para calcular o carregamento em cima de cada uma das vigas do meu projeto. Para a gente deixar isso um pouco mais claro, deixa eu trazer para cá. Aliás, para cá. Ó, o que a gente tem nessa viga V1? Na viga V1, se vocês notarem, a gente vai ter os 4 bordos dela todos apoiados. Apoiado, apoiado, apoiado e apoiado. Nessa condição, ó, todos os ângulos que vão ser formados vão ser de 45 graus. Deixa eu tentar botar ele aqui na posição. E aí você vai simplesmente unir essas curvas. Né? Vocês vão notar que nesse caso aqui, nesse primeiro caso, ó, ele vai dar essa figura aqui. Tá? Ignorem aí a falta de... Meu desenho mal feito, mas é algo parecido com isso. O que a gente tem aqui? Um triângulo, tá? Então acho que não é difícil, não é dificuldade nenhuma para vocês calcularem a área de um triângulo. Essa área, ela vai estar influenciando exatamente essa viga. Toda essa área vai estar influenciando essa outra viga. E aí a gente tem as áreas dos trapézios influenciando as vigas, viga V1 e viga V4. A gente pode dar o nome aqui dela, viga V4. Então, é exatamente isso a ideia do trabalho, é vocês conseguirem calcular essas áreas. Não é mais o objetivo da gente aqui na disciplina ensinar vocês geometria, tá? Então, faz da maneira que vocês julgarem melhor, como é calculado um triângulo, como é calculado um trapézio, ou até simplesmente utilizar o AutoCAD para fazer isso. Vocês desenham no AutoCAD, tanto as linhas de influência como as linhas de borda, e depois pede para o AutoCAD calcular as áreas. Tá? E aí vocês conseguem resolver a atividade. Olha o exemplo 2. Eu tenho todas as lajes
aliás, todos os bordos engastados. Então, continua sendo 45, 45, 45, 45. Aí vocês calculam essas áreas. Vamos para um outro exemplo aqui um pouco mais complicado. Aqui, esse último. A gente tem 3 bordos apoiados e um bordo livre. O que é que vai acontecer aqui? Bordos iguais. Bordos iguais, 45 graus. Bordos iguais, 45 graus. Ó, uma borda com a livre, o ângulo 90. Então, você vai fazer isso. Livre com um bordo apoiado, 90. Então, você vai fazer isso. E aí, é simplesmente agora brincar com calcular a área. Tá? Qual é a área desse triângulo? Toda essa área de influência, ela vai estar correspondendo a essa viga aqui. Toda a área desse outro triângulo correspondendo à viga V1. E aí, vocês vão brincar com esse cálculo. E aí, a segunda questão, ela me pede, segunda e terceira, né? Ela vai me dar aqui alguns dados sobre o concreto armado, sobre a sobrecarga, e aí você vai simplesmente jogar esse valor no cálculo. Como é que a gente faz isso? Então, deixa eu trazer aqui para a nossa introdução. Carregamentos. Eu não vou fazer lá, porque senão eu vou fazer a atividade por vocês. Né? Ó, imagina a situação onde eu tenho aqui uma laje quadrada. Então, uma laje quadrada de 4 por 4 metros. E aí, todos os bordos dela são simplesmente apoiados. Então, a gente já assume que eles vão fazer um ângulo de 45 graus. Só forma esse ângulo aqui de 45 graus. Deixa eu só botar aqui. Como ela é quadrada, eu posso fazer isso. 45 graus. Como a gente sabe os ângulos e sabe os comprimentos, eu consigo calcular essas áreas. Por exemplo, qual é a área de influência dessa viga? Essa aí. Vamos chamar isso aqui de viga 4. Então, isso aqui é aí 4. Ó, eu tenho aqui a base, que são 4 metros. E qual vai ser essa altura? Pela figura ser quadrática, a gente sabe que isso aqui vai ser 2 metros. Como é que eu calculo a área de influência da viga 4? Área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Base é 4, altura é 2, dividido por 2. Isso aqui vai dar 4 metros quadrados. Essa vai ser a minha área de influência. Ok, mas eu não me interessa a área de influência. Eu quero saber exatamente quanto é que está indo, qual é o carregamento que está atuando em cima da viga V4. É isso aqui. Ó. Aqui é a minha viga. O que eu quero saber é isso. Qual é a carga que está atuando em cima dela? A carga distribuída. A viga vai transferir para a laje, vai transferir para a viga uma carga distribuída de tanto. Como é que a gente acha isso aqui? Se vocês se lembrarem da penúltima aula, a gente fez lá um cálculozinho onde achou um Q maiúsculo que me dizia o seguinte: qual é o carregamento que está atuando em cima daquela laje? A Berlene vai me lembrar. Quanto era, Berlene? Tira do mudo aí. Diga aí, Berlene. 3,75. Tá, perfeito. Então, a gente achou lá na penúltima aula 3,75 kN por metro quadrado. Como é que a gente achou isso? A gente fez lá aqueles cálculos de acordo com a NBR 6120. A gente fez esse cálculo e achou esse valor tal. Beleza. Como é que a gente acha, então, esse valorzinho de Q? Tá? De Qzinho minúsculo, ou melhor, eu vou mudar aqui a letra para não ficar confundindo. Eu vou chamar isso aqui de
W, tá? Qual é o valor desse carregamento W? A equação do carregamento W é essa aqui, ó. W é igual o carregamento que está atuando na laje vezes a área de influência, que a gente também já achou, dividido pelo comprimento da minha viga. Tá? Se eu estou falando da viga 4, qual é o comprimento da viga? Tá aqui, ó. 4 metros. Então, já vou jogar aqui os valores. 4 metros. O carregamento, 3,75. E a área de influência, a gente acabou de calcular, de 4 metros quadrados. E aí, a gente fazendo essa conta, a gente vai achar que o W, eu posso fazer isso daqui, né? Cortar o 4 com o 4. A gente vai achar que esse W aqui ele vai ser de 3,75 kN por metro. É exatamente esse valor que a gente vai substituir aqui no W. Tá? Então, essa é a ideia que eu quero que vocês façam no trabalho para a gente tentar pegar o conteúdo da aula passada. Se vocês continuarem sem dificuldade, me avisa que eu vou tentar mandar materiais adicionais para tirar essa dúvida. Por que eu não vou tentar sanar tudo agora? Porque senão a gente vai perder o conteúdo que eu precisava, tá? A gente vai perder o compasso da disciplina. A gente tem muita coisa para ver ainda, tá? Mas a essência do cálculo é essa. O que vocês têm que lembrar? Como é que vocês encontram o quê? Tá? Pega aí o caderno de vocês e tenta relembrar como é que a gente acha esse quê. Como é que a gente acha a área de influência, tá? De cada uma das vigas. E aí tem que só lembrar dessa bendita equação. É a única equação que a gente está, no momento, precisando. Tá? O W é igual a carga vezes a área de influência dividido pelo comprimento da viga. Tudo bem até aí? Só para a gente dar uma ideia, né? Tá, deixa eu ver aqui o chat, só um minuto. Ok. Olha, visto isso, qual é a finalidade de eu ter apresentado isso para vocês? Tá? É simplesmente pelo fato de que, a partir de agora, eu vou simplesmente desenhar estrutura. Eu vou desenhar aqui uma estrutura, vou colocar os seus apoios, tá? Um apoio qualquer, e vou começar a jogar carregamentos em cima. Vou começar a jogar carregamentos em cima dessas vias, ou dessas estruturas. Eu só precisava que vocês entendessem um pouco de onde é que veio esses valores. De onde é que surgiu isso? A gente não está saindo disso aqui do além, né? Ele tem todo um motivo para a gente utilizar um W ou outro, um carregamento ou outro. Então, o Lindenberg está revisando. Né? Então, a essência é essa. O que é que a gente vai ver de novo hoje? Tá? Como é que a gente calcula reações de apoio? Primeiro, o que são reações de apoio? A gente passou uma semana, né, só discutindo isso aqui. Eu tenho aqui uma viga, ou melhor, um poste. Tá? E aí a gente vai começando a colocar aqui apoios na estrutura. Então, cada apoio desse, existe o quê? Reações internas, ou seja, ele restringe o movimento da estrutura. Então, é isso que a gente vai procurar descobrir agora. Qual é o valor, por exemplo? Aqui eu tenho um apoio de primeiro gênero. Então, a gente vai ter aqui uma reação vertical. Eu vou chamar aqui de vertical B, supondo que esse aqui é o nó B, esse aqui é o nó A. Então, se é apoio de primeiro gênero, uma vertical. Aqui agora eu tenho um apoio de terceiro gênero, ou encaixe. O que é que a gente vai ter então? A gente vai ter uma vertical, vou chamar aqui de vertical A. A gente vai ter uma horizontal A, e a gente também vai ter um esforço de momento A. A ideia da aula de hoje é encontrar esses valores. Como é que a gente encontra esses valores? Então, olha só. Para a gente dar início aí.
esse conteúdo. Só um adendo, quando é 8 horas, tá? Eu dou um intervalo, a gente passa ali uns 10, 15 minutinhos, precisa beber água, jantar, fazer alguma coisa, a gente retorna com o conteúdo, tá? Então, olha só. O que a gente... Pois bem, pessoal, o que a gente vai conversar agora? Vocês imaginem essa estrutura real, tá? Acho que fica mais claro aqui. Eu tenho uma estrutura real onde ela está apoiada de um lado, apoiada aqui do outro lado, e eu tenho uma carga concentrada aqui em algum ponto. A ideia é que a gente comece a pensar em como transformar isso daí em um diagrama de corpo livre, tá? Então, a gente imaginar isso daqui. Tá? Como é que seria a representação dessa estrutura em um diagrama de corpo livre? A gente imaginou o seguinte: eu tenho uma carga P concentrada aqui, eu tenho um apoio nesse ponto B e tenho um apoio nesse ponto A. Essa pode ser uma representação que vocês imaginem para a estrutura. Está errada? Tá, não. Totalmente aceita essa representação. Pode ter um outro que vai pensar nela um pouco mais complexa. No apoio A, o apoio A, a carga P, e olha só, a gente engastou aqui no ponto C e aqui incluiu uma rótula. Consegue imaginar o porquê dessa rótula? Você imagina o seguinte, que aqui eu estou ligado somente com um parafuso e a minha estrutura consegue fazer essa deformação, rotacionar, na verdade. Então, se ela consegue rotacionar, aqui a gente tem uma rótula. Então, é esse o esquema que a gente transformou uma estrutura real em um diagrama de corpo livre. Qual é o procedimento para a gente achar essas benditas reações? Eu tenho apoio do segundo gênero, então 2 reações, e apoio do primeiro gênero, uma reação. Aqui eu tenho um engaste, então tenho 3 forças, né? 2 de translação e uma de rotação. E desse lado aqui, segundo gênero, mais 2 forças. Então tudo depende de como você vai pensar a estrutura. Então, como é o procedimento? Eu posso resumir o procedimento em 3 passos. O primeiro é transformar em um esquema simplificado. Aqui a gente tem um pórtico com apoio de segundo gênero e um de primeiro gênero, 2 forças, uma vertical e uma horizontal, e uma reação e uma força de momento aplicada. Tá? Então, uma outra estrutura está aplicando o momento, ou seja, está tentando rotacionar a estrutura nesse ponto C. Beleza. A partir do momento que eu já sei o meu esquema simplificado, eu vou buscar agora colocar as minhas reações. Eu quero que vocês concentrem muito nessa palavra aqui. Ó. Sistema referencial. É exatamente essa palavra que eu preciso que vocês tomem atenção. Arbitrário. Como assim arbitrário? Aqui eu representei essa força VA apontando para cima, mas eu poderia, sem nenhum problema, apontar ela para baixo. Ela é um vetor e eu podia dizer que ao invés de ela estar aqui nesse sentido, ela está assim, aqui para baixo. Por quê? Porque na hora que a gente fizer o cálculo, é que a gente vai realmente saber qual é o sentido dessa força. Ela está para cima ou ela está para baixo. A mesma coisa com essa horizontal. Ela está apontando aqui da esquerda para a direita. Eu posso muito bem representar ela desse outro lado. Por quê? Porque quando a gente calcular, a gente vai achar o real valor dessa força. O que é que eu não posso? É mudar as forças externas. Isso aqui eu não posso mudar. Por quê? Porque são forças que eu já sei o sentido correto delas. Eu só posso mudar do que eu ainda não conheço. Então, isso aqui não pode. Então, qual vai ser a nossa ideia? A partir do momento que eu arbitro o sentido dessas forças, eu vou utilizar de alguns meios, tá? No meio que a gente vai utilizar, a princípio, é o das equações de equilíbrio, e aí eu vou encontrar as minhas reações de apoio, ou seja, eu achei o valor de HA, o valor de VA, o valor de VB. Notem, ó, deixa eu apagar isso aqui, que eu arbitrei o VA apontando para cima, ó. Deu uma queda aqui na internet. Voltou? Ó, eu arbitrei ele apontando para cima e, na verdade, quando eu calculei,
ele é uma força no sentido para baixo, tá? No sentido vertical, de cima para baixo. Então, houve uma mudança. A gente só vai saber essa mudança efetivamente após fazer os cálculos, né? E aí a gente vai aprender como é que se faz isso. Um outro esquema, a gente pode pensar nisso aqui. A gente tem o esquema simplificado, ó, os apoios e as forças. A gente define o sistema X e Y. Tá? A gente vai sempre definir um sistema, isso é tranquilo. X e Y. Como a gente está trabalhando com estruturas planas, a gente não consegue ver o Z. Tá? Como é que a gente representa, então, uma força no eixo Z? O momento. O momento nada mais é do que uma força aplicada no eixo Z. Que aí, naturalmente, ela vai tender a dar uma rotação na minha peça. Então, definir os eixos, definir o seu esquema novamente arbitrado. Tá? Eu vou arbitrar o sentido dessas forças e, no final das contas, eu vou simplesmente calcular esses valores. Aqui aconteceu de novo. Ó. Eu arbitrei num sentido e quando eu encontrei, foi em outro. Tá? Então, isso aí a gente vai ver que é bem tranquilo de se resolver. Então, o que a gente vai fazer? Eu trago primeiro para vocês uma definição. Define-se equilíbrio estático, ou seja, o que é dizer que uma estrutura está em equilíbrio? Né? Define-se equilíbrio estático como o arranjo de forças atuantes sobre determinado corpo em repouso, de modo que a resultante dessas forças tenha módulo igual a zero. Como assim? Deixa eu trazer aqui um desenho na tela. Ó, imagine um corpo, imagine uma bola, ó, um corpo qualquer, de massa qualquer, e você aplica uma força nesse sentido, uma força nesse outro sentido, uma força nesse outro sentido, e você vai aplicando várias forças na estrutura. Dizer que está em equilíbrio é dizer que ela vai estar em repouso, ela não vai se mover. E para que eu consiga dizer isso, eu tenho que fazer o seguinte: a força F1, F2, F3, F4 e F5. Dizer que está em equilíbrio, eu estou dizendo que quando eu somar todas essas forças, elas têm que dar igual a zero. Se não der zero, minha estrutura está se movendo. Tá? E aí a gente está perdendo totalmente o sentido de uma estrutura em equilíbrio. Tá? Então, se eu estou dizendo que uma estrutura está em equilíbrio, ela não se move. Tá? Então, a gente vai sempre assumir que não existe, né, que o somatório de suas forças é igual a zero. Só que ao invés de ficar brincando com as forças em qualquer direção, a gente vai brincar com isso aí de uma maneira mais profissional, tá? De uma maneira mais técnica. Como assim? Ó, se a minha estrutura está em equilíbrio, eu estou dizendo que a translação em torno dos eixos X e Y, ou seja, a movimentação no eixo X ou no eixo Y, ela está restrita, tá? Ela não está acontecendo. E a rotação em torno do eixo Z também não, tá? Então, eu estou proibindo que aconteça um esforço de momento na minha estrutura. Isso é dizer que a minha estrutura está em equilíbrio. Então, qual é a condição que a gente vai assumir a partir disso? Que, quando eu somar todas as forças no eixo X, elas vão ter que dar iguais a zero. Quando eu somar todas as forças no eixo Y, também vai ter que dar igual a zero. Por quê? Porque eu garanto que a minha estrutura não vai sofrer esforço de translação. E o terceiro caso, ela não pode sofrer rotação. Então, o somatório de todos os momentos tem que ser igual a zero. Aí, pensa no seguinte. Ó, você tem aqui uma viga engastada. Qual é a tendência quando eu jogar uma força aqui? A tendência é que essa peça tente rotacionar. A tendência é que ela tente fazer isso. Opa, mas se ela tende a fazer isso, o momento não está zero. Por que ela vai estar zero? Porque a partir do momento que isso daqui tenta rotacionar a peça assim, vai surgir aqui no apoio uma reação no sentido contrário. Porque aí quando uma força tentar fazer isso, a outra faz no sentido
contrário. Ação e reação. Essa é a ideia. Tá? Dizer que está em equilíbrio. Então, quando eu somar o momento que essa força gera com esse momento, elas têm que dar iguais a zero. Outra. Olha, eu tenho uma força aplicada aqui. Então, a tendência é que essa barra ela fizesse isso. Se deslocar. Por que isso não acontece? Porque vai existir uma reação aqui desse lado que vai impedir esse movimento. Na hora que ela tentar descer, a outra proíbe. Essa é a característica. Ou seja, o somatório das forças em Y vão ser iguais a zero. Aqui não tem, mas imagine que eu coloco aqui também uma força ó, na horizontal. F'. A tendência é que essa barra ela fizesse isso. Ela saísse andando. O princípio é o mesmo. Ela não sai andando porque vai existir uma força aqui desse lado restringindo o esforço. Uma reação. Ação. Reação. Quando eu somar tudo, elas têm que dar igual a zero. Se ela der zero, é porque a minha obra ela está em equilíbrio. Essa é a ideia de nossa estrutura. Então, sabendo dessa condição de equilíbrio, entendendo que vão existir essas restrições, a gente consegue calcular o valor das minhas reações. Então, o valor das minhas reações de apoio. A gente vai ter as reações externas, ou forças externas, e a gente vai ter que achar quais são as minhas reações de apoio. Então, deixa eu tentar aqui melhorar esse. Isso aqui vai lá para o começo. Tá. Só botei aqui na sequência para a gente ficar mais fácil. Ó, vamos para um exemplo bem simples. Eu coloquei para gravar. Dessa vez eu não esqueci. Então, olha o seguinte. Eu tenho aqui uma barra. Tá? Isso aqui é uma viga. Muito conhecida da gente, que é uma viga em balanço. Tá? Viga em balanço. Por que a gente chama isso? Porque ela só tem um apoio desse lado. Né? O outro lado está simplesmente livre. Tá? Uma das vigas bem comuns para a gente usar em varandas, né? Nessas obras que eu não posso ter apoio dos dois lados. Então, imagine a situação onde essa viga em balanço ela tem, vamos botar aqui 3 metros de comprimento. Então, uma viga de 3 metros, do apoio até a parte livre dela. E a gente colocou um carregamento lá na parte livre de 10 kN na vertical e de 3 kN na horizontal. Tá? Isso é o que está acontecendo com a minha estrutura. Deixa eu fechar aqui que não está falhando. Tá. O que acontece? Aqui é o meu diagrama. Eu preciso, no primeiro passo, eu preciso colocar quem são as minhas reações de apoio. Se eu tenho um engaste, naturalmente vai surgir no engaste uma reação vertical, uma reação horizontal e vai surgir também um momento. Como eu estou chamando esse apoio aqui de A, isso aqui vai ser momento em A, vertical em A, horizontal em A. Então, se eu quero chamar de X, Y, Z, não tem problema, tá? Desde que você entenda o que é a nomenclatura, pouco importa. O que é que pouco importa também? O sentido. Tá? Eu estou arbitrando um sentido. Ah, mas eu vou botar ele para baixo. Nenhum problema. Tá? Não importa. Então, o que acontece? Se eu supondo que essa estrutura está em equilíbrio, eu tenho que assumir naturalmente que as 3 condições de equilíbrio são verdadeiras. Ou seja, somatório das forças em X igual a zero, somatório das forças em Y igual a zero, e também dos momentos são iguais a zero. O que a gente faz com isso? De maneira bem rápida. E aí vai começar aqui. Ó. Se eu fizer o somatório de todas as forças que atuam em X e disser que elas têm que ser igual a zero. Quais são as forças que atuam em X? Vocês vão analisar que eu vou ter uma força que eu chamei de HA, atuando em X, e vou ter uma força
de 3 kN também atuando em X. Se você notar também, elas estão em sentidos contrários. Essa aqui está da esquerda para a direita, essa da direita para a esquerda. Daí, existe a primeira convenção da gente, tá? A gente considera, normalmente, tudo que está da esquerda para a direita positivo. Se for no sentido contrário, a gente adota o sinal negativo. Como assim? Ó, o H está no mesmo sentido que eu arbitrei, então ele vai ser positivo. HA. Mas, se você pegar, já que é somatório, por isso que eu coloquei o mais. Se você pegar o 3, ele está no sentido contrário ao que eu estou adotando. Por isso que, ao invés de um mais, eu vou colocar menos 3. Ou melhor, eu vou deixar aqui mais menos 3. O que é o equilíbrio? Quando eu somar os dois, tem que dar igual a 0. E aí fica fácil, né? A gente já consegue descobrir aqui que HA vai ser igual a 3 kN. Tá aí o meu primeiro resultado. Eu vou fazer o mesmo procedimento agora, só que no eixo X. Então, quando eu fizer a somatória das forças em Y igual a 0, ou seja, na vertical. Novamente, a gente tem que assumir um sentido para chamar de positivo. Professor, se eu fizesse isso aqui, ao invés nesse sentido, fazendo sentido contrário, dava o mesmo resultado. Você só precisa assumir um sentido. Por quê? Porque a partir do momento que você assume, você vai ter uma distinção entre o positivo e o negativo. Aí fica fácil, mas pode arbitrar da maneira que você julgar mais interessante. Para o Y, a gente assume o sentido que a gente já conhece lá da matemática, né? O mais convencional. De baixo para cima é considerado positivo. Então, o que a gente tem a partir disso? Que o VA, tá? Contado para cima, vai ser positivo, e o 10 que está para baixo vai ser negativo. Então, vai ficar VA, como está para baixo, né? Menos 10 é igual a 0. Passa o menos 10 para o lado, o VA vai ser igual a 10 kN. Então, esse é o segundo esforço, a segunda reação de apoio que a gente encontrou. Aí a gente vem para a terceira, né? Já que, como eu tenho 3 reações de apoio, BA, HA e MA, eu tenho que achar todos. Então, está faltando a gente achar o MA. Como é que a gente vai achar o MA? Fazendo o somatório dos momentos. Quando a gente faz o somatório dos momentos, tem uma particularidade. A gente tem que fazer o somatório dos momentos em um ponto. A gente tem que dizer que ponto é esse. Os pontos inicialmente que a gente pode utilizar para fazer o momento. A gente pode fazer o momento ou no ponto A ou no ponto na extremidade livre. Primeiro conceito, a gente calcula essa somatória sempre nas extremidades da minha barra, tá? Nas extremidades da minha estrutura. Então, ou do lado esquerdo dela ou do lado direito dela. Nunca no meio, tá? A princípio, a gente vai trabalhar dessa maneira. Depois, a gente vai ver outras configurações. Então, imagine o seguinte. Você vai calcular o somatório de momentos no ponto A igual a 0. O raciocínio é exatamente o mesmo. Eu não arbitrei um sentido para fx, arbitrei um sentido para fy, também tenho que arbitrar um sentido para o momento. Só que o momento nem é para cima, para baixo, esquerda e direita. O momento ele atua ou no sentido anti-horário ou no sentido horário. Tem como atuar dessa maneira. Então, a gente arbitra um desses sentidos. O mais comum é arbitrar isso daqui. Ó. Dizer que o positivo é sempre horário. Gerou nesse sentido? A gente faz essa consideração. Tá, eu acho. Vocês estão conseguindo ouvir? Acho que sim, né? Tá. Olha só. Fazendo o momento em A, a gente tem que começar a pensar o seguinte. Quem é que gera momento no ponto A? Só gera um momento no ponto A aquelas cargas que não estão direcionadas ao ponto A. Eu vou começar com um exemplo aqui, depois eu retorno.
Imagina a seguinte situação. Tem aqui uma estrutura qualquer, tá? Não importa aqui o seu formato. E aí eu tenho forças. Uma força assim, uma força assim, uma força assim. Outra aqui. Beleza. E eu quero calcular o momento nesse ponto. Deixa eu botar mais forças aqui também. Outra aqui. Tá. Outra aqui. Ok. Ó, imagina a estrutura com essas 1, 2, 3, 4, 5 forças atuando. E eu quero calcular o momento nesse ponto aqui. Toda e qualquer força que tenha direção do ponto que você quer calcular não entra no cálculo do momento. Como assim? Essa força aqui, ó, se você avaliar, ela está exatamente na direção do meu ponto onde eu estou aplicando o momento, onde eu estou calculando o momento. Então, ela não gera momento naquele ponto. Por que ela não gera? Momento, se vocês lembrarem, é uma força vezes uma distância. Se ela está na mesma direção do ponto, a distância é zero. Por isso, ela não gera momento. Porque a distância é zero. Eu trouxe um outro exemplo. Ó. Imagina essa carga aqui, essa força que está inclinada. Aí você está imaginando que ela, quando você atuar ela aqui, ela vai bater exatamente no ponto. Tá? Ou seja, a distância dela é zero. Se a distância é zero, ela não entra no meu cálculo. Beleza. Então, eu vou dar nomes aqui. Vou chamar isso aqui de F1, F2, F3, F4. Tá. Esqueci aqui, F5. Quem vão ser as forças que geram momento nesse ponto que a gente definiu aqui? Chama esse ponto A. Será a força 1 vezes 0. Então, a gente já não entra ela. Mas a força 2 vezes 0. Também não entra. Deu 8 horas, tá? Eu vou só terminar esse raciocínio e a gente dá uma pausa. Força 2 também não entra. Força 3. É a força 3, ó, presta atenção. Vezes essa distância. Vezes D3. Ignora por enquanto os sinais, tá? Aí eu explico já a vocês o sinal. A força 4. Qual é a distância da força 4 até o ponto A? É isso aqui, ó. D4. Então, vezes D4. Se você avaliar, sempre você pegar a força, o sentido da força, e a distância ela vai ser uma perpendicular. Deixa eu ajeitar isso aqui. Ela vai ser uma perpendicular à força. Então, se a força está na horizontal, a distância que você pega é na vertical. Se a força está na vertical, a distância que você pega é na horizontal. Então, o que eu faço? O F5, ele está na horizontal, então a gente pega uma distância na vertical. Vou chamar isso aqui de D5. Então, vai ficar F5 vezes D5. Qual é o sinal que eu vou dar a essas forças? Positivo ou negativo? As que são zero, nenhum. Tá? As forças que vão ter valores. Aí agora a gente vai avaliar, depende do sentido de rotação. Como assim? Imagina o seguinte, imagina que você só existe esse ponto conectado, não existe mais nada. Qual é a tendência dessa força que 3 vai fazer em termos de girar essa peça nesse ponto? Se vocês avaliarem bem, eu vou tentar aqui fazer uma gambiarra. Vocês vão ver mais ou menos isso. Na hora que você fixa o ponto A e a força 3 está atuando, ele vai tender a fazer isso. Girar a peça nesse sentido. Que sentido é esse? É o sentido do relógio, então é um sentido horário. Se é sentido horário, a gente adota o sinal negativo.
Aí pega a força F4. Vou fazer o mesmo esqueminha. Ó, a força F4. Fixa no ponto A e tenta ver qual é o giro que vai acontecer. Ele vai tender a girar assim. A minha estrutura vai tender a girar no sentido anti-horário. Se é anti-horário, aí a gente adota um valor positivo. E o F5? O F5 vai fazer isso. Imagina que está fixo nesse ponto, ela vai tender a girar nesse sentido. Tá? Sentido do relógio, sentido horário, o valor vai ser negativo. Ficou claro esse conceito? Fica tranquilo, né? Ok. Então vamos voltar para cá. Acho que a gente finaliza essa primeira parte. Ó, adotando esse sentido como sentido positivo, né? Ou seja, sentido anti-horário positivo, a gente já nota que o MA ó, também já está no sentido anti-horário. Então ele vai ser positivo. Diga aí, Alisson, pode falar. Alisson, não estou te ouvindo. Diga aí, Alisson. Alô? Tá me Oi, ouvindo? agora, tô. Pronto, ó, quando eu sou disse naquela outra imagem, nessa daí não, passa. Tá, deixa eu fazer aqui para baixo. Ok. Pronto, só disse que tem que fixar o ponto, né? Eu disse isso. Você vai fixar sempre, você vai imaginar que esse ponto está fixo, só ele. O restante da estrutura está livre. É. Mas se o senhor fixou o ponto F3, se a gente fixar o ponto F3, o senhor não concorda que vai ser no sentido anti-horário, por ter mais questões, tá entendendo o que eu quero dizer? Certo, mas aí você tem que avaliar em que ponto você está querendo calcular o momento. Se você disser, eu quero calcular o momento no ponto F3, aí você vai pensar, o F4, qual é a tendência de giro? Assim, negativa. O F1, qual é a tendência de giro? Assim, negativa. O F3, qual é a tendência de giro em relação ao ponto F3? Vai fazer isso. Então, essa matemática que a gente está mexendo, ela varia dependendo do ponto que você quer saber o momento. A gente vai ter que saber isso. Tá? Usualmente, a gente vai calcular ele, geralmente, em primeiro ponto, nesse primeiro momento, nos seus extremos, tá? Ou aqui, ou aqui. Aí depois a gente vai ver outras maneiras. Tá certo, então, obrigado. Tranquilo? Tá. Eu risquei a tela, não sei como, mas tá bem. Vocês estão vendo a tela riscada? Tá. Depois eu me vejo com isso aqui. A gente tem mais 7 minutos, tá? Antes do sistemazinho fechar. Aí a gente tá no intervalo. Então, ó, o MA, ou já está no sentido que eu arbitrei, positivo. Agora você imagina o seguinte, ó, a força de 3 gera momento no ponto A? Não. Por quê? Porque ó, se você avaliar, ela está exatamente, a distância dela é zero. Ela tem a direção do ponto A, então ela não entra no cálculo do momento. A mesma coisa, o VA entra no cálculo do momento no ponto A? Não. Por quê? Porque ele está na direção do ponto A. H também não entra porque ele está na direção do ponto A. Então, você vai avaliar que a única força que gera momento no ponto A é o MA, que é uma reação de apoio, e a força de 10 kN. Então, vai ficar 10 momento, força vezes distância. Então, força de 10 vezes a distância até o ponto A, que eu tenho aqui de 3 metros. Então, 10 vezes 3. A questão, positivo ou negativo? Depende, né? Depende do que a gente está pensando. Então, se eu estou fixando aqui o ponto A, essa força vai tender a girar no sentido horário. O sentido horário é contrário do que eu considerei. Então, vai ficar menos 10. Como eu estou falando em equilíbrio, quando eu somar tudo isso aqui, tem que dar igual
a zero. Então, 10 vezes 3 vai dar 30. Está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Então, MA igual a 30. Como é momento, kN vezes metro. Vamos lá, tenho aí 6 minutinhos. Dúvidas? Tranquilo, professor? Pois, pessoal, faça o seguinte, ó, vamos pegar aqui, são 8h08. Vamos tentar voltar por volta das 8h20. Tá? Vão ali, toma um café, toma uma água, descansa e a gente retorna de 8h20 para continuar a aula. Tá? Eu vou fechar a gravação porque ela já ia fechar de qualquer jeito. Tá? Então, eu já encerro ela e a gente retorna às 8h20. Lembrando, vão lá no fórum e marquem presença, por favor. A gente volta já. Ok. Tá, vamos pegar aqui um outro exemplo. Pode não ter gravado o vídeo, né? Mas o material vai estar salvo. Então, vocês pegam ele para revisar também, além do vídeo, né? Deixa apenas uma maneira para bater o print. Como assim? Bater o print? Um pouquinho a tela, o senhor ter subido um pouquinho a tela, só vai bater o print da questão completa. Eu vou passar exatamente esse material em PDF para vocês. Ah, tá certo. Então, Tudo que está aqui nesse material aqui, eu salvo ele em PDF e passo para vocês. Então, tudo que eu escrevi aqui vai estar com vocês mais tarde. Tá? Assim como as partes que eu estiver gravando, que às vezes eu esqueço realmente. Mas se quiser tirar o print, tranquilo. Fica a seu critério aí. Ó, vamos pegar um pouco. Pega aqui um exemplo. Aliás, só tem de azul, né? Não tem pelo menos um padrão mínimo. Ó. Deixa eu fazer esse mesmo exemplo. Uma viga biapoiada. Assisti Big Brother. Assisti não, viu? Vai botar aqui em casa não. Deixa eu botar no mudo. Ó, continua com uma viga biapoiada, só que agora a gente imagina que a carga ela não está mais centrada. Vou botar a mesma carga, 1 tonelada força. Só que ela não está mais centrada naquele ponto. Então, não é mais metade para cada lado. Né? E aí vamos imaginar que essa viga ela vai ficar agora com 3 metros para um lado, 1 metro para o outro. A questão dos apoios seriam diferentes quanto ao... Eu não entendi a pergunta, Francisco. Deixa eu... Tenta me explicar agora. Quanto aos apoios, professor, os gêneros aí que são diferentes, porque cada gênero não recebe um tipo de força diferente, não é isso? Isso. Tá? Cada apoio ele restringe tais movimentos. Tá? Se eu tivesse um engaste, aí ele restringia 3 movimentos, mas em termos de cálculo, não muda nada. Tá? Tá bom. Onde Tranquilo, então. o cálculo é sempre o mesmo. Certo. Ó. Então imagina essa nova situação. Eu continuo com a mesma viga, ó, 4 metros de viga, com uma carga de 1 tonelada, só que agora ela não está mais centrada. Então, primeiro passo é a gente botar aqui nossas reações. Eu não sei se já está num ponto que eu posso simplesmente chegar para vocês e dizer que HA é 0. Não sei se a gente já pode chegar nessa situação, mas como é que eu cheguei a isso, né? Quando eu fizer a somatória das forças em x igual a 0, a gente vai notar que no eixo x da peça só existe HA. Então, naturalmente, HA vai ter que ser igual a 0. Então, em muitos momentos eu meio que vou me adiantar
nessa condição, porque geralmente isso acontece. A força horizontal ela vai ser 0. E aí a gente pode seguir com cálculo. Somatório das forças em y por verticais igual a 0. O que é que eu tenho? O princípio, sempre que for para cima, é positivo. Deixa eu botar nomes, né? VA e VB. Então, de cara, eu sei que VA é positivo, que está apontando para cima. VB também é positivo. E o 1 está para baixo, então menos 1. O somatório de tudo isso tem que ser igual a 0. Então, eu sei que VA mais VB igual a 1. Não mudou nada do cálculo anterior. Essa, se der por proporção, o resultado do primeiro será 0,25 e do segundo 0,65, 0,75. Vamos ver. Você vai ver que vai dar diferente. Mas aí você vai ver que também dá para usar algo nesse sentido. Vou apresentar a vocês. Então, como não resolvi tudo, como com duas equações eu continuei com duas variáveis desconhecidas, eu vou utilizar agora o somatório dos momentos. Em A ou B, tanto faz. Tá? Eu vou continuar em B para a gente manter os dois exemplos muito parecidos. Tá? Somatório dos momentos em B igual a 0. Subir um pouquinho. De cara, VB não gera momento no ponto B, HA não gera momento no ponto B. Então, eu vou ter VA e vou ter a 1 tonelada. Seus valores, né? Aqui eu tenho 3 metros. E aqui eu tenho 4 metros de distância. Beleza, vou fazer aqui o cálculo. Tá? VA vezes 4 e 1 vezes 3. Quem é positivo e quem é negativo? A gente tem que adotar esse sentido como positivo. Então, o VA vai tender a girar a peça no sentido contrário ao que eu arbitrei. Então, ele vai ser negativo. 1 tonelada vai tender a girar no sentido igual ao que eu arbitrei. Então, ele vai ser positivo. E o somatório de tudo isso tem que ser igual a 0. Então, eu vou ter menos 4VA mais 3 igual a 0. Então, eu posso ter 3 igual a 4VA. Então, VA vai ser igual a 4 terços, que dá igual 0,75 toneladas força. Percebeu, Alisson, a diferença? Do que você me passou? O raciocínio da proporção está correto, só que é invertido. Por que é invertido? Porque você tem que assumir que, como essa carga ela está mais perto do apoio A, o apoio A vai receber mais carga do que o outro apoio que está mais distante. Quanto mais perto o apoio da carga, mais carga ele vai receber. E o outro? Menos carga. Como é que a gente chega a esse 0,25, né? Ó, se VA é isso aí, eu substituindo aqui vai ficar 0,75 mais VB igual a 1. Então, VB, 1 menos 0,75, VB vai dar igual a 0,25 tonelada força. Eu vou só trazer esses valores para cá para o desenho. Tá? Deixa eu melhorar isso aqui. VA 0,75, VB 0,25. Autarquia, né? Tá? Isso aqui é a resposta. Tá? Isso aqui é o que a gente precisa inicialmente entender. Como é que eu encontro as benditas reações de apoio de uma estrutura? O que vai acontecer é o seguinte, a gente só consegue achar as reações de apoio, por enquanto, em estruturas isostáticas. Isostáticas, é por isso que o nome da disciplina é isostática. Tá? No próximo semestre, vocês vão ver
Como a gente calcular quando a gente tiver mais do que 3 variáveis desconhecidas? Ou seja, que a estrutura não é mais isostática. Aí a gente tem que ver outras maneiras de se calcular. Gente, para finalizar, não preciso estender muito, deixa eu fazer aqui mais um exemplo. Em breve eu vou começar a complicar com vocês, né? Por enquanto é bem simples. Vamos pegar uma situação da seguinte maneira. Os apoios, como assim? A posição deles, tanto faz saber o segundo gênero está aqui como está aqui, sim, não interfere em nada. Tanto faz o primeiro gênero estar aqui como faz ela estar do outro lado. Era isso? É porque você está com o áudio fechado. Oh, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, digamos assim, nessa questão aí, o primeiro apoio é de segunda ordem. Certo. E o outro apoio é de primeira ordem. Então, independente desses apoios, por exemplo, se fossem gastados, se fosse de qualquer tipo de apoio, iria dar os mesmos valores. Se fosse encaixado, a gente tinha uma dificuldade a mais, porque ia surgir um momento. Tá certo. Então, a diferença, então, se não tiver engastado, tanto faz a ordem aí, se for tudo de primeira ordem ou tudo de segunda ordem, iria dar o mesmo valor. Apenas se fosse engastado, iria ter um cálculo a mais. Se fosse tudo de primeira ordem, os valores realmente iam ser os mesmos. Só que a estrutura não seria isostática, né? Ela poderia andar aqui, ela não poderia ser construída. Se fosse os dois de primeira ordem, né? Se for os dois de segunda ordem, a gente tem uma outra dificuldade. Deixa eu fazer um desenho aqui rápido. Imagina a situação. Eu coloquei aqui um apoio de segundo gênero e um engaste. Tá? E vou botar aqui uma carga F aqui no meio. Nota o seguinte, ó. Segundo gênero, eu tenho 2 reações. Terceiro gênero, 1, 2, 3 reações. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas, ou seja, 5 valores que você não conhece, e somente 3 equações. Conclusão, você não consegue resolver isso, não por esse método. Porque cada equação dessa só é capaz de te responder uma incógnita. Se você tem 5, não tem como você resolver. Aí, este aqui é o que a gente chama de estrutura hiperestática. Aí são outros métodos de cálculo, um pouco mais complexos. Então, a princípio, só trabalha com estruturas desse tipo. Tá com 3 equaçõezinhas para a gente achar. Aí, tipo, esse método que a gente está fazendo, não dá para fazer se tiver, por exemplo, esse estilo que o senhor colocou. Não. Mas o método da hiperestática, ele dá para fazer de todos os jeitos. Qualquer coisa. Ah, entendi. Massa. Só que são métodos que, ao invés de usar 3 equaçõezinhas básicas assim, a gente mexe com integração, a gente mexe com coeficiente de rigidez, tem outras características bem mais complexas. Então, por isso que a gente faz isostática, e depois a gente vai para hiperestática. Professor, só entrando no papo aí, tá? É aquela mesma minha dúvida que eu tinha no senhor relacionado ao gênero nos apoios. Então, esse cálculo é só para isoestático, né? Só para isostático. A gente não pode... Tá ok. Por enquanto, não. Tá bom. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo com vocês. Ó, continuar com uma vigazinha biapoiada. Essa aula vai ser somente com ela. Só que agora, ao invés de ter um carregamento pontual, eu vou jogar aqui em cima uma carga distribuída. Aí eu vou dizer que essa carga ela tem 1 tonelada. 1 kN por metro. Tá? Cada metro tem 1 kN. E eu vou dizer também que essa viga, eu vou manter esse padrão. É uma viga de 4 metros. O que acontece aqui? Deixa eu só afastar um pouco.
Primeiro passo, tá? Não houve mudança significativa. Primeiro passo, minhas reações de apoio. Então, eu vou ter aqui minha reação VA. Eu já posso assumir que HA é zero, né? E aqui do outro lado a gente vai ter uma vertical VB. A partir do momento que você tem uma carga distribuída, tem uma mudança. Tá? Para calcular reações de apoio, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar carga distribuída em carga pontual. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que pensar. Como é que eu transformo essa carga distribuída em carga pontual? A gente discutiu isso, acho que há umas 2 semanas, né? A gente pega essa carga, a gente calcula a área dessa figura. Tá? Então, aqui eu tenho uma figura retangular. A área dela, base vezes altura. A base é 4, a altura é 1 kN. Então, vai me dar aí 4 kN. Ok, já sei o valor da carga pontual. Onde é que ela vai estar aplicada? No baricentro da figura. Então, se aqui é um retângulo, o baricentro dela vai ser exatamente no meio. Então, essa figura que está distribuída, eu posso transformar ela em uma carga pontual de 1 vezes 4, ou seja, 4 kN. Então, essa figura aqui que a gente tem, eu posso converter ela, só desenhar aqui embaixo, converter ela para isso aqui. 4 kN. E as distâncias? Não é mais 4 metros, né? A gente vai pegar uma distância, 2 metros, 2 metros. Nesse primeiro momento, eu estou separando a figura, tá? Mas usualmente a gente vai trabalhar com isso aqui já. A gente simplesmente desenha que aqui vai ter a concentrada dessa carga distribuída, essa força de 4. Se a gente olhar pelo raciocínio lógico, a gente tem uma força de 4 kN a 2 metros de cada um dos apoios. Então, naturalmente, eu posso assumir que metade dessa carga está para o apoio A, metade da carga está para o apoio B. Então, rapidamente, eu posso dizer que VA são 2 kN e VB são 2 kN. Ah, você quer usar a relação de proporção? Nenhum problema, o raciocínio é o mesmo. A partir do momento que você converte a carga distribuída em carga pontual, não muda nada do que a gente já viu em termos de cálculo. Permanece a mesma coisa. Então, é só ir brincando aí com a minha estrutura, né? A partir desse momento. Tá claro a carga distribuída? Não tem que perder muito tempo, né? Pegou a carga distribuída, transforma ela em carga pontual. Deixa eu pegar aqui um exemplo mais interessante. Só se tem dúvidas, questiona, tá? A gente já ir resolvendo logo agora. A gente tem aqui mais 10 minutinhos, né? Porque senão o sistema já vai fechar. Então, vamos fazer aqui mais um exemplo. Ó, viga biapoiada. Só que agora o carregamento em cima dela é um carregamento triangular. E aqui na topo eu tenho 1 kN. Mantendo o padrão, o comprimento dessa viga são 4 metros. O que a gente tem? Se eu tenho uma carga triangular, o que acontece com ela? Eu transformo ela em carga pontual. Qual vai ser o valor dessa carga pontual? A área da minha figura. Tá? Então, vai ser a área do meu triângulo. Qual vai ser a área? Base vezes altura dividido por 2. Então, 4 vezes 1 dá 4, dividido por 2, 2 kN. Aplicada aonde? A gente discutiu isso há uns dias. Né? Sempre que eu tiver uma carga triangular, ela é aplicada a 1/3 da distância. Tá? Então, basicamente, ela vai fazer isso. 1/3 da distância.
Então, deixa eu redesenhar ela. Eu vou tirar aqui esse carregamento de cima. Onde é que eu vou aplicar essa carga? Aqui, o que é que eu sei? Que o valor dela vai ser 4 base vezes altura dividido por 2. Então, vai vir dar 2 quilonewtons. Qual é a distância? Deixa eu desenhar essa distância embaixo mesmo. Essa distância aqui, ó, essa distância aqui vai ser 1/3 do comprimento total. O comprimento total era 4 metros. E desse outro lado, 2/3 do comprimento total de 4 metros. 4 dividido por 3 vai me dar quanto? Vai me dar 1,33 metros. Menos 4, e aqui vai me dar 2,67 metros. Olha, eu já tenho aqui a carga pontual. Eu já tenho minha carga pontual. Eu preciso agora colocar minhas reações, vertical A, horizontal A, e aqui a vertical B. Se você notar, isso aqui a gente já fez. Esse raciocínio aqui a gente já fez. Tá? Ah, eu faço a somatória das forças X. Eu vou descobrir que HA vai ser 0. Eu faço a somatória das forças em Y. Vou saber que VA mais VB é igual a 2. Tá? Então, eu vou deixar esse exemplo para vocês pensarem um pouquinho como é que ele funciona. Tá? Até porque a gente já fez algo bem semelhante a isso daí. Então, eu acho que dá para a gente deixar essa questão em aberto. Eu vou pedir a vocês que na próxima terça-feira eu faça essa questão. Quer dizer, até na próxima terça vocês me façam o seguinte. Vocês me tragam isso daqui. Só que ao invés de ter valor, eu tenho aqui P. Aí eu vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B, e o comprimento total eu vou chamar de L. O que é que eu quero? Me digam qual é o valor de VA, qual é o valor de VB. E eu não vou nem perguntar o de HA, porque eu acho que todo mundo já tem consciência que ele vai ser 0, porque não existe nenhuma força na horizontal. Tá? Então, façam isso daqui como atividade, né? Se vocês entenderem isso daqui, vocês vão chegar como resultado nessa questão a uma equação extremamente útil. Ou seja, eu tenho uma viga bem apoiada, com qualquer carregamento em cima dela, eu vou saber qual é o valor dos apoios. Então, vocês vão chegar a um resultado bem legal, tá? A partir do momento que vocês conseguirem achar essa equação. Eu vou deixar isso aí para vocês tentarem descobrir. Como vocês vão querer um gabarito, né, eu já deixo aqui a vocês que eu vou dizer o seguinte, que VA ele vai ser P vezes B dividido por L. Aí eu vou deixar isso aqui em aberto. Essa vai ser uma das respostas. Tá? Tentem achar lá a outra. Vocês vão ver que chega a valores bem legais. Vamos lá, para finalizar, eu tenho 4 minutinhos aí. Para finalizar, vamos fazer o seguinte. O exemplo aqui do Kevin. Eu tenho um apoio de segundo gênero, um apoio de primeiro gênero. Só que agora eu tenho duas forças aplicadas. Uma nesse ponto, uma nesse ponto. Eu vou dizer que essa aqui é 2 kN e essa aqui é 3 kN. Tá?
E eu vou dizer também as distâncias. 1 metro, 2 metros, 1 metro. Vamos lá, já tenho minhas forças. Eu já consigo colocar aqui no meu diagrama de corpo livre quais são as reações. Chama essa aqui de VA, essa aqui de VB e essa aqui HA igual a 0. Já sei que é 0, tá? Eu acho que eu não vou ficar batendo nessa tecla, é 0, né? Nesse caso. E aí a gente pode ter o seguinte, se eu fizer agora o somatório das forças em Y igual a 0, o que a gente vai ter? VA positivo, VB positivo e todo o carregamento externo é negativo. Então vai ficar VA mais VB, menos 2, menos 3. Somando tudo, tem que dar 0. Então eu já sei que VA mais VB, 2 mais 3 dá 5, como eles são negativos, passa para o lado positivo. Então VA mais VB é igual a 5. Beleza. Só que eu continuo com duas variáveis. Então, eu preciso fazer agora somatório dos momentos. Em A e B, tanto faz. Eu vou fazer aqui no momento em ponto A. Somatório dos momentos no ponto A igual a 0. Sentido? Esse daqui. Primeiro passo, pensar em quem gera momento no ponto A. Se vocês avaliarem, o VA não gera momento, porque ele está exatamente no ponto. O HA não gera momento, porque ele está no ponto. Então, eu vou ter a força de 2 gerando momento. A força de 3 gerando momento. E a força VB também gerando momento. Distâncias. 2 vezes 1. Deixa eu desenhar isso aqui. Um metro. O 3, ele está a uma distância, coincidentemente, de 3 metros. Tá? E o VB, ele está a uma distância de 4 metros. Sempre em relação ao ponto que eu estou analisando. Disso, a gente tira o seguinte, vai ficar 2 vezes 1, 3 vezes 3 e VB vezes 4. Eu simplesmente peguei força, distância, força, distância, força vezes distância. Agora vamos com calma. Quem é que gera momento positivo? Aliás, quem é que gera momento positivo no ponto A? Vamos pensar o seguinte, ó, o 2 tende a girar nesse sentido. É contrário ao que eu arbitrei. Então ele vai ser negativo. O 3 vai tender a girar no ponto A nesse sentido. Continua sendo negativo. E o VB agora está tentando girar a peça nesse sentido. Então ele está no mesmo sentido que eu... Ok. Então, sabendo os sinais, a gente sabe que o somatório tem que ser igual a 0, então a gente vai ter menos 2, menos 9, mais 4 VB igual a 0. Eu vou passar para o outro lado, né? Então vai ficar 4 VB igual a 2 mais 9. VB vai dar igual a 11 dividido por 4. 11 dividido por 4, isso aqui vai dar 2,75 kN. Então, já sei VB. O procedimento, você já percebe que é um negócio meio padrão. Vou voltar para lá e substituir. VA mais 2,75 igual a 5. Passo 2 para lá, VA igual a 5 menos 2,75. VA vai dar igual a 2,25 kN. Gente, basicamente é isso. Tá? O que eu precisava apresentar para vocês nessa primeira aula de reações de apoio são exemplos como esse. Tá? O que eu preciso? Que vocês
comecem a praticá-los. Tá? A gente não tem mais esse encontro presencial, então, naturalmente, as dúvidas vão correr mais soltas, porque vai ter gente com vergonha realmente de perguntar, vai ter gente que sequer vai ter como participar das aulas via internet, né? Então, tentem praticar esse conteúdo. Tentem ao máximo praticar o que a gente está vendo aqui nessas videoaulas.